Olá, pessoal! Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje nós vamos falar o passo a passo e algumas dicas também já para o ciclo 3, ok? Espero que vocês gostem dessa unidade. Fiquem tranquilos, né, que o ciclo 3 depois ele vai entrar no ar, então vão ter algumas gravações do estúdio com atividades práticas para facilitar aí para vocês. E hoje eu vou complementar também os materiais que serão postados, ok? Porque a atividade vai entrar no ar numa data antes da minha aula. Então, como semana que vem nós não teremos, né, devido ao recesso, então eu achei melhor já deixar vocês aí cientes de como que vai ser a atividade. Essa atividade do ciclo 3 é uma atividade de gravação, é uma atividade de exercício prático, tá? Então, após a leitura do guia de estudos das páginas 57 a 66 e também a unidade 3.3, né? Realize uma breve adaptação inclusiva para a sua aula de música. Essa adaptação pode ser utilizada em aula de instrumento, pode ser uma aula voltada mais para a teoria, vai ficar a seu critério, tá? Vocês vão postar o link para a correção no modo não listado ou subir o vídeo, né, para correção. E é importante também que você demonstre de forma prática a atividade, não lendo. Não necessariamente também precisa ser idêntica ao guia. Pode ser uma adaptação, pode ser uma pesquisa pessoal ou até mesmo alguma atividade que você já tenha realizado, caso você tenha caso de inclusão, né? Ou já tenha trabalhado, ou até pretende também, claro, trabalhar com a inclusão. E é importante que você fale nesse vídeo qual é o que você quer com essa atividade. Se você está beneficiando a deficiência auditiva, se é TDAH, vocês vão colocar o que vocês pretendem, né? Objetivamente, é claro, a atividade ela tem que ser realizada de forma inclusiva, ou seja, você não vai colocar aquele aluno com aquela dificuldade ou com aquela deficiência separado e fazer diferente dos demais, que isso não seria incluso, tá? Então, só tomar um pouquinho de cuidado. A faixa etária, o tipo de atividade, tudo está liberado, vai ficar livre escolha de vocês. Quem é do bacharel e foca no instrumento, imagine que você está fazendo uma palestra, um workshop, caso você não pretenda dar aula, e de repente pode ter alguém surdo nessa palestra, ou de repente um cego. Como você falaria, né? Já que você recebeu a lista de convidados, você está ciente que tem uma pessoa que precisa, né, de uma certa adaptação para a sua fala. Então, é mais ou menos isso, ok? Não necessariamente precisa ser uma aula. Vocês podem olhar as dicas do guia e também na internet. Caso você pesquise algum blog, algum site, alguma coisa para tirar referência, ou até mesmo um vídeo, coloca o link de pesquisa, por gentileza, tá bom? No comentário mesmo da atividade. Não precisam postar, não precisa fazer plano de aula, nada disso, tá? Então, ela está no início do dia 4/3 e vai até o dia 14, valor de 9 pontos. Como eu disse, não precisa de plano escrito, então você vai apenas falar o seu nome, os objetivos da atividade, a faixa etária que você pretende aplicar, ou a partir de quantos anos é possível realizar essa atividade, e principalmente o tipo de deficiência que você pretende contemplar, tá? E depois é só abusar da criatividade. Não é necessário escrever o plano de aula, mas apenas falar esses itens aí para que a gente possa saber fazer a correção, ok? É possível notar que o planejamento e a prática das aulas eles são construídos com base nas interações diárias entre professores e alunos, levando em consideração suas demandas específicas. E a questão das melhoras em aptidões técnicas parece ser um ponto relevante para os professores. Percebe-se a preocupação quanto à assimilação dos alunos a conteúdos que estariam ligados a questões de desenvolvimento técnico no manuseio do instrumento. Por isso, cabe ressaltar que, mesmo falando em ensino adaptado às necessidades dos alunos, de acordo com as características particulares, os professores buscam desenvolver nos alunos concepções de ensino vinculado à formação básica no instrumento, que está ligada a propostas que seriam mais ergonômicas, assim como ocasionar também uma maneira melhor de tocar. Então, é uma fala aí para do instrumento, né?
Aí você deve estar falando, mas o que eu posso fazer no sentido de musicalização, no sentido, né, de alguma atividade prática que pode favorecer esse aluno, essa deficiência, né? Então, tem alguns exemplos aqui. Andar na pulsação da música vai favorecer o tônus, o equilíbrio, a consciência tempo-espacial. Explorar sons do ambiente também vai estimular a criatividade, a audição, né, a concentração e a memória. Os jogos de improviso também trabalham com criatividade, expressão e conceitos. A percussão corporal, ela pode ser um esquema com noção espacial, tônus e lateralidade. Então, dependendo da necessidade daquele aluno, você pode trabalhar uma atividade corporal que vai desenvolver aquele lado ou aquela parte do corpo que o aluno necessita e todos vão participar, os outros não precisam saber, né, o motivo principal da sua escolha. Tocar um instrumento, né, vai trabalhar o quê? O tônus, a coordenação motora, não deixa de ser também, claro, uma orientação espacial e temporal e um esquema corporal. Além de cantar, que vai estimular o aparelho fonador, a questão da linguagem, né? Então, os benefícios musicais, eles são imensos, tá? Então, numa sugestão de aula de instrumento, vocês podem fazer uma integração entre aulas e conteúdo, com revisão e melhoria constante de músicas, conteúdos que eles já aprenderam. É uma forma de quê? De ambientar os estudantes na aula e buscar aprimorar, aprofundar mesmo o repertório. Então, esse recurso, ele é ótimo para alunos que têm o quê? Pouca resistência e concentração de curto prazo. Então, é o caso do síndrome de Down, né? O autismo também se encaixaria. Mas, no caso do síndrome de Down, a atividade tem que ser curta e bem objetiva para que eles não se cansem, né? Para que o conteúdo não fique maçante para eles. Então, o segredo são as atividades bem curtas e, ao mesmo tempo, bem objetivas. Nada de ficar dando muita volta, que senão eles perdem todo o foco de concentração. E isso acontece com qualquer um de nós também, né? Então, fica aí a dica. O estudo aprofundado de música, então, com alunos com deficiência intelectual leve, a gente consegue exigir um pouco mais tecnicamente do que, de repente, um com síndrome de Down, um autista. Então, você pode aprofundar na mesma música, parte por parte, né? Pegar trechos bem específicos, onde às vezes ele tem uma certa dificuldade ou ele gosta de tocar aquele trecho. E esse estudo aprofundado da música está representado no sentido por uma busca mais apurada do aprimoramento da música, com mais nuances e também cobrar melhorias do aluno. Claro, dentro das perspectivas que são possíveis, mas digamos que tem aqueles que conseguem sim se desenvolver mais intelectualmente. Cada música por aula. Então, partindo da ideia de buscar o quê? Aquela questão da repetição, né? Não necessariamente idêntica a toda aula, mas a questão da revisão, da repetição e o aprofundamento de conteúdo aos poucos, pode melhorar a prática, pode trabalhar a memorização, muitos deles decoram a melodia muito rápido, e além da divisão de conteúdo. Praticar bem música e não vários conteúdos numa mesma aula. Com relação à afinação, à postura, à técnica, você pode utilizar recursos que possam facilitar a vida dos alunos, como a marcação de notas com fitas coloridas, tapar algum orifício do instrumento. Estou falando aí no caso da flauta, né? Vamos supor que, dependendo da limitação motora, você pode colocar um durex no furo da parte de trás da flauta, por exemplo. Às vezes ele está destampando o dedão muitas vezes, então você pode colocar fitas coloridas, pequenos pode ser em forma de bolinhas, no caso das casas do violão, digamos assim, né? Dependendo também da situação, você pode utilizar fitas coloridas colocando nos dedos, para que ele possa identificar a numerologia dos dedos, por exemplo, no comecinho, ou colocar assim, como se fosse identificação, de repente fazer um desenho. Eu faço muito isso, independente, né, do aluno ter deficiência ou não, colocar um lembrete para eles aqui de qual é a mão correta para se tocar flauta doce. E aí vocês vão adaptar segundo a possibilidade, né, e a necessidade dos instrumentos de vocês, tá? Vocês podem utilizar cordão, vários tipos de acessório. Vocês vão ver algumas aulas que eu gravei, inclusive, a gente fala muito da questão, né, da deficiência visual, por exemplo. É legal que vocês utilizem sempre coisas com alto relevo. Então, hoje existem colas específicas que vocês podem fazer, né? Eu tenho uma espécie de tinta que eu utilizei aqui, ó, a cola, e utilizei também palitos.
tá? Então, são coisas bem simples que vocês podem fazer e já vai dar uma diferença. Estou falando no caso aqui da deficiência visual, claro. Então, por exemplo, tom, semitom, você quer trabalhar um pouco da distância. Então, quando eles passam a mão em algum material que é um material de alto relevo, eles conseguem perceber a distância, né, entre tom e semitom, por exemplo, tá? Então, vocês podem utilizar fitas, bolinhas, miçangas, o que vocês tiverem à disposição. Podem utilizar também, né, não só no caso do instrumento, mas talvez da educação musical, grafias também, utilizando elástico, fitas, pedaços de tecido, tudo que for palpável, no caso da deficiência visual ou baixa visão, tá, pessoal, também, vocês podem utilizar esses tipos de recurso de alto relevo. Separação de conteúdo é a realização de exercícios com conteúdos separados. Por exemplo, um professor de violino propõe para o aluno fazer um dedilhado com a mão esquerda, enquanto ele se responsabiliza pela outra mão, direcionando o ar. E depois vai juntar as partes. O que pode também ocorrer no caso do piano, né? Geralmente já é feito isso, estudar uma mão, a mão esquerda separada da mão direita, e assim sucessivamente. Repetição e variabilidade. É o uso de repetições de muitas formas. Então, até o aluno mostrar um resultado, né, mais satisfatório. Na grande maioria dos exercícios, ele pede para que seja repetido. E vai mudando a forma de estudar, até sentir que teve uma certa melhora, né? E depois muda para outra atividade ou acrescentar algo mais a essa prática. Então, cada vez que você repetir essa proposta, ele pode sempre sugerir algo diferente. Por exemplo, vamos tocar esse trecho novamente, agora mais forte. Agora vamos repetir esse trecho cantando as notas, fazendo um solfejo, sem repetir a última nota. Agora você sozinho. Então, sempre chamando atenção para algo que ele precisa melhorar, para que ele precisa corrigir, mas sem parecer que você está cobrando. Simplesmente você vai colocando como se fossem formas de desafios. Outra coisa também que a gente já vem falando muito, né, na educação musical, e aqui não seria diferente, são as partituras alternativas. Então, você pode utilizar, por exemplo, partituras com as mãos. Você vai cantando as notas e mostrando na mão para eles, na frente dos alunos. A sequência dos dedilhados, dos dedos a serem colocados no espelho, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo disso, utilizando o espelho. E o aluno vai tentando tocar enquanto o professor faz isso. Então, um sentido aí de observação espelhada, partituras usando o chão, né? Você pode utilizar diversos materiais diferentes, bem coloridos, que chamam bastante atenção, montar partituras no chão, vocês podem fazer uma pauta, né, com cordão ou com fita mesmo, uma pauta bem grande, chamar atenção para as notas principais da melodia, de repente uma formação de acordes, enfim. As partituras alternativas também são um meio muito importante na nossa parte de educação musical. Vou continuar aqui, tá? Boa noite, Edmilton. Alguma dúvida até aí? Bom, então nós paramos na partitura alternativa, vamos dar sequência. Quais são as dificuldades encontradas na aula? Né? A gente tem uma dificuldade, muitas das vezes, né, é a coordenação motora, a dissociação das mãos e braços, fazendo que os professores estudem com eles as mãos dissociadas, né, como uma forma de melhoria. Mas também a gente tem que ressaltar que eles têm dificuldade, às vezes, de coordenação física. As melhoras acontecem em vários momentos das práticas, né? E embora representadas por uma evolução, claro que muito lenta, às vezes, e muito sutil, mas importante para eles, né? Vocês têm que levar em conta também, para perceber se o aluno tem um certo desinteresse, ou se ele toma algum tipo de medicamento, que às vezes deixa ele mais lento, mais sonolento, né? Parecendo que está sempre com preguiça, às vezes é uma questão de horário, às vezes num determinado horário que praticamente acabou de tomar um medicamento. Então, tudo isso pode influir também, claro, no rendimento das aulas e do aluno também. O ritmo, né? Eles reproduzem as músicas que possuem ritmos que se repetem em ostinatos. Vocês podem usar o processo imitativo, eles podem fazer ostinatos com ritmos parecidos.
Eles apresentam, às vezes, uma certa dificuldade de reprodução rítmica diferenciada, fazendo com que toquem as músicas sem muita diferenciação rítmica. Isso pode ser trabalhado, por exemplo, solfejando com palmas, caso você perceba que ele, né, não está conseguindo manter um pulso. Tem a questão também da falta de resistência, né, essa resistência física que nós acabamos de comentar. Ela reflete em certa inquietação, cansaço, né, do esforço físico para determinados casos, e não é possível saber se não conseguiam ou conseguiriam fazer maior esforço. Né? Tudo é uma questão de convivência e de observação, tanto sua quanto de um pedagogo que esteja acompanhando, como da própria família, né? Para ver se está realmente evoluindo, tá? Se é uma questão de falta de resistência ou desinteresse. Mas que faz parte das características das deficiências, os alunos se cansarem também, claro, como a gente já falou, em curto tempo. É preciso existir equilíbrio entre o ensino com perspectiva de desenvolvimento técnico e um ensino onde o foco são apenas as melhorias sociais. Então, se você montou um projeto, trabalhando num projeto específico, não é uma escola especializada de música, você tem que pensar nesse equilíbrio, nessa perspectiva, o que você mais precisa trabalhar nesse aluno. Que às vezes não é o desenvolvimento técnico do instrumento, mas às vezes algum aspecto social. Um ensino onde não seja preciso anular ou precisar escolher entre práticas de performance de ensino de instrumento, de ensino de música e educação musical, assim como de propostas musicoterapêuticas. Mas que o ensino de música para os alunos seja repleto de pontos que a gente possa contribuir para o crescimento dos mesmos, igual eu falei. Cada um vai ter uma necessidade, não só no sentido de necessidade física ou da necessidade especial, mas uma necessidade de vida, de alguma coisa que precisa ser resolvido, que precisa ser trabalhado, e a família está em busca disso. Então, fiquem atentos aos relatórios, às avaliações diagnósticas, tá? Tem uma questão que eu não sei se vocês conhecem, que se chama numerofonia, que é um trabalho com números, com cores, são paradigmas já assimilados por qualquer pessoa semi-alfabetizada. E vai evitar que a pessoa tenha que, além de aprender música, de repente, isso é só para uma iniciação, tá, gente? Mas que ela tenha que assimilar um sistema muito complexo de codificação musical. Totalmente não aderente aos símbolos utilizados na comunicação diária. Então, a numerofonia, ela trabalha com cores e números. Tá? Então, você já deve ter visto falar, é claro, cada nota ela tem um correspondente de cor específica, tá? Isso não foi inventado, foi feito um estudo de física mesmo, para chegar nesses valores e nessas cores. Então, para quem tiver interesse de trabalhar, é importante que siga a tabela de cores corretamente. No caso aí, né, o vermelho é o dó, o laranja é o dó sustenido ou o ré bemol, o amarelo é o ré e assim sucessivamente, tá? Na numerofonia não tem clave e nem armadura. Então, as notas são representadas por cor e número. Então, os números 1 e 2 são posicionados na parte superior e inferior de um número qualquer, para que você saiba, né, a oitava que está representada. Na numerofonia, as durações são indicadas pelos próprios números. Então, assim, uma semínima é representada pelo número 1, a mínima pelo 2, a mínima pontuada tem o 3, a semibreve é o número 4, e assim por diante. Então, as barras de separação de compasso, elas são representadas por espaços entre esses números. Vocês vão falar, mas como vai juntar tudo, como que eu vou saber, né? A hora que mudou de compasso, a frase. Eles são espaçados. Aqui tem um pequeno exemplo, tá? Representação de notas e tempos. Então, por exemplo, do dó central, né? Aí, no caso, a mudança está nos valores, tá? E aqui as notas com sustenidos e bemóis em numerofonia, tá? Então, aí a gente já entrou as duas coisas, né? O número e também as cores lá. Então, dó é vermelho, número 1, já o dó sustenido é o laranja, o ré é o amarelo, número 2, e assim sucessivamente, tá? Quais são as vantagens? Eu vou falar de vantagens e desvantagens desse tipo de trabalho. Ela tem mostrado muito eficiente no ensino de crianças e também, principalmente os que apresentam uma certa dificuldade de memorização. E a partir de 3 anos já dá para trabalhar, porque com essa faixa etária eles já conhecem alguns números, né? Então, fica fácil deles identificarem e fazer essa relação de número com nota.
É legal também com adultos e pessoas com necessidades especiais, permitindo aprender a compor e executar muitas peças por trabalhar com números e cores. Isso ajuda bastante também. A desvantagem que vocês vão ver, caso vocês queiram aprofundar depois e pesquisar mais sobre isso, é que tem uma limitação do sistema. Então, ele não é acessível, né, para a deficiência visual, e também a questão da análise musical tradicional é mais dificultada, porque a numerofonia não distingue, por exemplo, Lá bemol de Sol sustenido, tá? É como se fosse a mesma nota, é o mesmo som, então é representado pelo mesmo número. Então, a partitura numerofônica, ela não tem armadura de clave e também determinadas tonalidades. Então, resumindo, é um trabalho mais para iniciação, tá? Mas não deixa de ser interessante. As cores, elas sempre foram muito utilizadas, né? E sempre é legal você fazer associações, às vezes os jogos, por exemplo, vocês vão pegar um aluno com determinada dificuldade, às vezes ele pode fazer uma associação de cores, por exemplo, isso aqui é uma cartela de ovo mesmo, né, que dá para fazer, e ele tem que relacionar as cores com e colocar exatamente o palito nas cores correspondentes. Pode ser na horizontal, na vertical e ir montando, tá? Se você fizer um trabalho aleatório e não tiver ligação direta com a numerofonia, você pode utilizar a cor da forma que você quiser, tá? Agora, se for uma coisa específica da numerofonia, é interessante vocês utilizarem o quadro conforme a indicação, ok? Bom, então, espero que vocês gostem das dicas. Vai ser postado para vocês também a musicografia. Foi esse aqui o material que eu peguei como referência, tá? Para essa parte da numerofonia, não foi ideia minha. E aqui também fala muito da musicografia Braille, de uma forma assim muito simples, sintetizada, bem mais fácil que o manual, tá? Ah lá, então fala da base da codificação, então vale a pena. Quem tiver interesse, ela fala muito sobre o Braille, coloca alguns exemplos, alguns questionamentos, e um dos materiais que são utilizados aqui é a numerofonia, tá? De onde eu tirei algumas dessas pinceladas que eu coloquei para vocês. E o material vai estar em anexo, caso alguém tenha mais interesse, ok? Vou pausar a gravação. Espero que vocês gostem da atividade e também da unidade 3. Até a próxima!